em Mateus capítulo 8, versículo 5, amém? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Bem, vou começar a leitura. O título da minha Bíblia diz assim: A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados as minhas ordens e digo a esses: vá, e ele vai, e outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Amém? Pode se sentar. Essa passagem é muito interessante. Centurião, ele era um homem muito poderoso. Ele tinha seus servos, e um desses servos dele estava doente. E quando eu comecei a ler aqui com os irmãos, eu já tinha lido essa passagem em casa e sabia que era para trazer ela. Mas Deus começou a trazer outras coisas além daquilo que eu tinha lido. Primeiro, que ele mostra um exemplo de compaixão. Ele era um patrão, mas teve compaixão pelo seu empregado. Estava cuidando do seu empregado naquele momento. E não só cuidando, como não havia outra possibilidade, que a medicina não tinha solução. Mas tinha um homem que tinha essa solução. Esse homem era Jesus. E que patrão vai até Jesus clamar pelo seu funcionário? Isso é muito raro, né? Muito raro mesmo. E esse centurião era assim com o servo dele. Outra coisa interessante é que eu vejo que naquele momento o orgulho do centurião foi jogado por terra. E eu vejo que ele era um homem poderoso, assim como aquele homem que está escrito lá na Bíblia, que era o exército da Síria, estava leproso, né? Naamã, obrigado. E Naamã, ele era orgulhoso. Naamã, quando o profeta chegou até ele e falou assim: Naamã, vai até o rio, mergulha 7 vezes e você será curado. Naamã ficou orgulhoso e achou que aquilo era um absurdo, ele tem que se rebaixar aquilo. Esse não. Esse era tão poderoso quanto, mas ele tinha a humildade no coração dele e foi até o mestre. E o exemplo mais bonito dele nessa passagem é que ele chega para Jesus e fala assim: eu não sou digno de receber na minha casa. Olha só que humildade que esse homem tem. O que me lembra Zaqueu também. Isso é a mesma coisa a isso a Cristo. Só que o mais interessante é que ele fala assim: eu não sou digno de receber minha casa. Eu não sei como é que está na casa dele. Mas uma coisa ele disse: se o Senhor lançar uma palavra aqui, o meu servo ficará curado lá. Quantos de nós aqui estamos aqui essa noite, não estamos lá na nossa casa, mas crendo que uma palavra que a gente vai lançar na nossa família hoje aqui, clamar Jesus, Jesus vai até lá. Seja culto da família, ele vai alcançar alguém lá na sua casa. E é muito forte isso, que Jesus, ele lança uma promessa aqui, uma profecia, e pouca gente pega isso. Ele diz lá no versículo 10, vamos comigo, vamos ver essa profecia que Jesus disse. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. No 11, digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que Deus falou comigo agora nessa passagem?
Essas pessoas, descendentes de Jacó, de Isaac, Abraão, eles são povo judeu, povo da promessa. Mas essas pessoas que vêm do Oriente, do Ocidente, é a gente. Quem que ele vai sentar na mesa com Jesus? Porque é essa promessa que ele faz. Naquela época, no tempo da lei, no período da lei, o povo salvo seria o povo judeu. Mas aqui ele contradiz isso, ele diz não. Muitos serão lançados ao fogo, mas muitos que não têm essa promessa hoje eu faço. Eles sentarão na mesma mesa que eu. Quem crê nisso que vai sentar na mesma mesa? Isso vem uma passagem lá na frente que fala sobre o bodas do cordeiro, que diz que naquele momento, quando a igreja for arrebatada, ela terá uma promessa. Ela vai se noivar com o noivo, que é Jesus Cristo. E lá haverá uma grande festa, serão recebidos lá. Então, eu acho muito interessante isso. Ele disse para aquele homem que foi até ele, disse, nunca vi fé tamanha como a sua. Muitas vezes a gente está limitado à nossa fé. A gente tem que ver Jesus fazer, a gente tem que ver Jesus entrar na nossa casa. Se a gente não vê, a gente é igual o Tomé. Se eu não vi, eu não creio. Mas esse homem não. Ele foi a uma distância de Jesus. Ele não sabia como o servo dele estaria. Mas ele falou, mestre, lança a tua palavra, porque eu sei que quando eu chegar em casa eu não ver meu mestre curado. Isso eu digo para alguns dos irmãos aqui. Se você tiver algum enfermo em casa, alguém que está na sua casa e você veio falar para ele, eu profetizo que essa noite você vai ir curado. Glória a Deus. E toma posse dessa promessa. Eu agradeço a minha oportunidade.